todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Claire e eu trago-vos vídeo de opinião, desta vez do livro História de uma Fraude, da autora L. Lockhart. Este foi então um livro que me foi disponibilizado pela editorial Asa, pertencente ao grupo Leia, e demorei, mas li, é verdade. E eu ando com as leituras muito atrasadas, mas se tudo correr bem, até à próxima semana tenho tudo avançado, esperemos que sim. Mas então, passando a falar um bocadinho sobre este livro. Ora bem, este é mais um daqueles livros que nós não podemos falar muito, porque vamos desvendar a história toda. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível na sinopse e vou tentar dar-vos uma opinião sincera sem falar muito sobre a história em si. Então, este livro fala-nos sobre a história de duas jovens, a Imogen e a Jewel. Duas jovens completamente diferentes. Temos a Imogen, que é uma rapariga com bastante poder económico, uma família rica, que tem tudo, que sempre teve tudo aquilo que queria na vida, nunca lhe foram impostos limites, então ela tornou-se uma rapariga, de certa forma, mimada, manipuladora, que apesar de ter os seus talentos e de ter as suas ideias bem definidas em relação a algumas coisas, no que diz respeito à sociedade, por exemplo, a violência contra os animais, é completamente contra a violência com os animais. Mas apesar disso tudo, é daquelas raparigas, ou daqueles jovens, podemos enquadrar tanto homens e mulheres, que ao terem terem possibilidades económicas, ou sendo uma família rica, acham os outros descartáveis, utilizam as pessoas e depois descartam. É daquele género de protagonistas que uma pessoa fica bastante desiludida quando vai lendo, porque se assim fogo, parece ser uma pessoa inteligente, com talento, com ideias bem definidas da vida, mas e bastante atenta em relação ao dinheiro. É uma pessoa que tem cuidado, faz investimentos, não gasta excessivamente, etc. Mas depois tem aquela personalidade estranha, manipula os outros a fazerem aquilo que ela quer, não aceita um não, e descarta muito facilmente as pessoas. Quando se cansa, simplesmente ignora, foge e finge que a pessoa não existia, ao ponto até se calhar de as tratar mal. E depois temos a Jewel, que é o contrário da Imogen, em alguns aspectos. A Jewel é uma rapariga pobre, órfã, que não tem trabalho, não tem família, sente-se sozinha e vê a amizade com a Imogen como um meio para atingir aquilo que ela quer na vida, que é quer ter poder, quer ter dinheiro, quer ser alguém na sociedade. A Jewel é daquelas personagens que é um camaleão autêntico, consegue se enquadrar em qualquer ambiente. Tem uma característica muito engraçada, que ela consegue imitar sotaques, vozes, forma de escrever. Ela consegue realmente tornar-se um camaleão de outras pessoas. É uma rapariga muito forte, mas que ao mesmo tempo é muito... Como é que eu vou dizer isto? A Jewel, apesar de eu sentir que ela também é um bocadinho manipuladora, ela, tal como a Imogen, não é capaz de nutrir sentimentos reais pelos outros. Quer, mas não consegue. Em alguns momentos temos a sensação de que ela tem uma personalidade um pouco, talvez com traços sociópatas. Realmente não se importa com a dor dos outros, cria situações desconfortáveis e é como se nada fosse. Tem aqui 3 momentos, que lá está, não posso falar muito sobre isto, que dá a sensação dela ser, lá está, eu até poderia dizer psicopata, mas acho que é um bocadinho demais. Acho que ela não tem esses traços, mas talvez sociópata, penso que sim. Pelo menos a sensação que eu tenho. A história é literalmente a relação de amizade entre estas duas jovens. Uma amizade obsessiva,
uma amizade que dá a sensação de haver reciprocidade entre elas as duas, mas depois percebemos que se calhar uma dá mais que outra, ou uma está mais interessada que outra na amizade. Há uma coisa estranha, e realmente nós vamos estranhando toda a história desde o começo. Isto porquê? O livro começa no fim e vai para o princípio. Literalmente assim, ok? Os capítulos vão retrocedendo. Em vez de termos capítulo 1, 2 e 3, temos capítulo 18, 17, 16 e por aí fora. Quando chega ao capítulo 1, que é já no final do livro, ou seja, o início da história delas, destas duas personagens, temos então o capítulo 19, o final da história, o desenrolar, aquilo que vai acontecer a estas personagens, principalmente a Jul. Temos o fecho de tudo aquilo que aconteceu. A história vai se desenrolar num período de um ano, apesar de que nem todo este ano é descrito na história. Temos depois momentos muito parados, muito introspectivos por parte da Jul, com bastante monólogo. E depois temos aqueles capítulos que são capítulos com bastante ação e que nos dão a conhecer então muito mesmo as personagens, não só estas duas personagens que eu tenho falado, mas também outras personagens que vão surgindo ao longo de todo o livro. Esta forma de começar o livro, ou seja, do livro estar ao contrário, tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Em relação aos pontos positivos, é interessante ler uma história com um modelo de organização completamente diferente. Eu ainda não tinha lido nada com nenhum livro com este tipo de organização. Uma coisa é ver saltos temporais constantes, ou seja, num capítulo estás num mês, no outro capítulo estás para trás, para a frente. Ou seja, haver estes saltos temporais é muito habitual encontrarmos nos livros. Termos um livro que realmente anda para trás na história é estranho, não é normal acontecer. E isso faz com que seja muito interessante a leitura, porque estamos a ler algo completamente diferente. Isso para mim foi curioso, porque eu não estava habituada, e então foi assim um bocadinho um choque no início do livro, e depois fui-me habituando e fui gostando cada vez mais. Parte negativa é que é confuso, e é confuso porque temos momentos em que temos a sensação de que já lemos aquilo. Porque a história andar para trás, vai haver momentos que vão repetindo. Por exemplo, no início, logo no primeiro capítulo, no capítulo 18, dá-nos a conhecer certas situações que depois no capítulo 17 vamos voltar a ouvir falar delas. Isto vai acontecendo constantemente. Então isto torna-se confuso, torna-se cansativa. Isso realmente é chato. Essa é a parte mais chata e é um dos pontos negativos na história. Depois, no resto do livro, um ponto negativo que eu encontrei foi o final. Eu sinto que o final podia ser mais bem desenvolvido. Acho que aquele último capítulo foi demasiado rápido. A autora quis fechar muito rápido a história. E foi assim um bocadinho... ok. Porque não contar um bocadinho mais, se calhar adicionar, não digo um capítulo, mas mais umas páginas e contar um bocadinho mais do que vai acontecer com esta personagem. Se ela conseguiu realmente ir para onde queria, se conseguiu o desfecho que ela gostaria. É realmente um final um bocadinho aberto demais, apesar de fechar, mas tem os seus pontos que eu sinto que ficaram um bocadinho abertos e que poderia ter sido diferente. Poderia realmente ter sido diferente. Foi a única coisa que me deixou de pé atrás. Depois, no que diz respeito à narração, ao enredo, tudo isso acho que está muito bem construído. Não encontrei um ou outro erro de revisão, provavelmente passou, que é normal acontecer, todos nós nos acontece isso. Estamos a falar de um livro de... já nem sei quantas páginas é que isto tem. 304 páginas, é normal passar alguma coisa, entende-se completamente. Estamos a falar, se calhar, de 2 em milhares de palavras. E isso também é bastante bom, não encontrar erros. Isso realmente é um dos aspectos que eu tenho apercebido nos livros do grupo Leia. O cuidado que existe na correção, na revisão textual, na própria edição em si. Acho que está muito bem organizado tudo aquilo que eles fazem. Depois o próprio design do livro
a edição em si. O início de cada capítulo dá a sensação, por exemplo, de termos uma entrada de um diário, por exemplo. Eu digo diário de uma carta ou qualquer coisa porque começa com a data, por exemplo aqui, não sei se vocês conseguem ver, não vejo nada, começa com a data, o local onde está, a cidade, por isso temos assim uma entrada e achei isso bastante interessante. E depois dentro do próprio capítulo temos divisórias, através deste risco aqui em cima, que dá a sensação de haver assim saltos temporais, ou seja, dentro daquela data vai haver saltos no tempo. Isso é, e também entre personagens, isso é bastante interessante e eu gostei muito. É realmente um livro que desde o começo encontramos quebra-cabeças, é um quebra-cabeças autêntico desde o princípio, e ao longo da leitura vamos conseguindo desvendar então e resolver estes quebra-cabeças e entender quem é quem, como é que as coisas aconteceram, quem é esta pessoa, porque neste local, tudo isso vamos conseguindo desvendar aos bocadinhos. E isso é uma das coisas que eu gostei mais no livro, é que realmente chegamos ao final e conseguimos entender o que é que levou as personagens a chegarem àquele ponto. E isso é muito interessante, eu gostei realmente muito mesmo. É um livro que eu poderia dizer que é um thriller. Romance não, ele está categorizado como romance. Eu não acho que seja romance, para ser sincera. Eu acho que ele poderá ser categorizado como suspense psicológico, não sei se é assim que se diz. Suspense psicológico, exato. Romance não tanto. Um thriller mais ou menos, mistério sim, suspense, mistério, psicológico, acredito que sim, porque realmente mexe-nos com tudo aqui dentro. É daqueles livros que realmente nos mexe com, não com as emoções em si, mas com a cabeça, porque ficamos com vontade de bater em alguém, porque não estamos a entender nada no início e depois conseguimos, aos bocadinhos, então, entender tudo. Mas é realmente um livro muito interessante, que eu gostei muito, dei 4 estrelas, 4,5, anda por aí. Não dei mais por causa daqueles pontos negativos que eu falei anteriormente, mas realmente é um livro muito interessante e vale muito a pena ler e que eu vos recomendo a todos. Aqui em baixo na descrição vão ter o link para poderem adquirir este livro através do site do Grupo Leia ou então através da LUC. Vou-vos deixar os 2 links aqui em baixo. Vou-vos também deixar o link para a opinião por escrito no blog e a página do Goodreads do livro. Por isso basta irem procurar e se estiverem interessados, lerem o livro, porque realmente é muito bom. Estamos a falar do lançamento deste ano da ASA, do princípio do ano, que vale muito, muito a pena. Por isso já sabem, pessoal, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!